É isso aí. Fé, amor e esperança. Nesse momento que nós estamos vivendo de Natal, nós sempre paramos para lembrar do sacrifício de Jesus, para colocar a nossa fé em prática, e o espírito de Natal, chamado Espírito de Natal, que é difundido, que é divulgado aí nessa época do ano através de filmes, através de seriados de TV. Nós vimos ele comentado, ele falado em vários lugares, mas esse momento de espírito de Natal que contagia o mundo nessa época do ano é algo que nos faz pensar: e se todas essas pessoas que estão sendo contagiadas pelo espírito de Natal fossem contagiadas ou fossem inundadas pelo Espírito Santo? O nosso Natal com certeza seria bem diferente. Seria um Natal muito melhor. Se ao invés da gente parar e pensar, ou do mundo parar e pensar só no chamado Espírito do Natal, cada um orasse e pedisse para Deus ser cheio ou ser inundado do Espírito Santo. Isso faria com que o nosso Natal fosse bem diferente do que a gente está acostumado. Fosse um Natal cheio de amor, cheio de esperança, cheio de fé. Porque, infelizmente, o Espírito do Natal acaba quando o Natal vai embora. Mas o nosso Espírito Santo, o Espírito Santo que Deus colocou sobre as nossas vidas, ele não. Ele está sempre conosco. Mas para isso é preciso ter fé. É preciso ter fé em Jesus Cristo, no sacrifício que Ele fez e no Espírito que Ele derramou sobre as nossas vidas. E a fé é algo fundamental. Nós vimos que a fé tornou pessoas, fez com que pessoas agradassem a Deus através da fé deles. Tornou pessoas de uma maneira com uma fé tão grande que fez com que a palavra de Deus, fez com que o livro de Hebreus comentasse que o mundo não era digno dessas pessoas. E é isso que nós estamos buscando. É essa fé no verdadeiro Espírito, no Espírito Santo. É essa fé em Jesus Cristo. É essa fé no Deus Pai que nós estamos buscando, que nós estamos difundindo. É essa fé verdadeira e genuína que nós estamos aprendendo. Então pega a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Nós estamos baseados no versículo 1 de Hebreus, mas nós estamos falando sobre o capítulo 11 de Hebreus. Nós vamos passar por ele aqui, comentando sobre alguns personagens e o que a fé fez na vida dessas pessoas, o que ela pode fazer na nossa vida. Hebreus capítulo 11, versículo 1, gosto sempre de lembrar, diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. A fé nos ajuda a fechar os olhos para aquilo que é natural, daquilo que é real e que muitas vezes nos limita, e nos ajuda a enxergar algo que vai muito além dos nossos limites, algo que vai muito além daquilo que a nossa mente pode imaginar. É a fé que nos ajuda a entender e compreender que Jesus veio, morreu em nosso lugar e deu a vida dele para que nós pudéssemos ser salvos. É pela fé que nós compreendemos que o Espírito Santo foi derramado sobre as nossas vidas. É pela fé que nós agimos com amor ao nosso próximo. É pela fé que nós temos esperança de uma vida eterna, esperança de uma nova Jerusalém, de uma nova cidade, de uma nova pátria aonde nós vamos morar. Tudo isso só é possível pela fé. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. É a fé que nos ajuda a enxergar com olhos, não os olhos físicos, não os olhos materiais, mas com os olhos espirituais. É através da fé que nós podemos enxergar a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, uma vida diferente dessa que nós vivemos aqui. É a fé que vai nos dar firmeza para continuar caminhando, para continuar andando nesse mundo e nessa vida, sabendo e tendo fé de que nós não fomos criados para viver uma vida nesse mundo. Nós somos criados para uma vida que nós ainda vamos receber, que nós ainda vamos desfrutar. E é essa fé que fez com que homens fizessem sacrifícios, é essa fé que fez com que homens conseguissem entender de que eles não deveriam se apegar às coisas deste mundo, às coisas que eles tinham nesse mundo, e deveriam se preocupar com aquilo que Deus ainda tinha preparado para eles. É pela fé que nós oramos agora e entregamos no altar de Deus o nome de pessoas enfermas. Porque nós temos fé que Deus ouve e responde a nossa oração. Nós temos fé que Deus é o Deus que cura. Nós temos fé que Deus é o Deus que age em nosso favor. Mas nós precisamos
unir a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor à fé de pessoas como a de Noé e de Abraão, que nós vamos falar hoje. Pessoas que, pela fé deles, estavam dispostos a abrir mão do estilo de vida, do conforto e de tudo o que eles tinham. Porque a fé deles não estava baseada nos bens materiais, a fé deles não estava baseada nessa vida terrena. Estava baseada numa vida que ainda está por vir. Pega a sua Bíblia e lê comigo agora os versículos. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 16 e entender um pouquinho de como a fé trabalhou na vida de cada um desses homens. E durante a leitura, a gente vai explanando e vai abrindo um pouco o nosso horizonte para entender como a fé deles pode trabalhar na nossa vida. No versículo 7, o autor de Hebreus começa assim: Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Meu querido, Noé recebeu uma instrução de Deus. Vai, construa uma arca com as seguintes proporções. E Deus foi lá e deu tintim por tintim, detalhe por detalhe, tudo aquilo que estava descrito, toda a maneira como a arca precisaria ser construída. E Noé obedeceu. Mas talvez uma das coisas que mais acabaram trazendo a necessidade de Noé ter fé foi justamente o fato de que Noé estava vendo ou recebendo de Deus uma instrução de algo que ele nunca havia visto. Noé precisava fechar os olhos dele e enxergar com os olhos da fé. Do que eu estou falando? Da arca? De um grande barco? Não. O que talvez teve que fazer, o que talvez fez com que Noé precisasse de mais fé naquele momento, foi entender que água cairia do céu ao ponto de encher o mundo e de matar todos os seres vivos. Porque afinal, na época de Noé não havia chuva. A água não caía do céu. A água brotava da terra e alimentava a plantação. Na época de Noé, existia água sobre a terra e sob a terra. Se nós pegarmos o relato de Gênesis da criação, nós vemos que Deus criou a água e separou a água que estava abaixo do firmamento e acima do firmamento. Deus colocou uma camada de água por cima do céu, do nosso céu visível. E essa água não estava aqui na terra. Então ele vira para Noé e fala assim: Noé, vai acontecer uma coisa que você nunca viu. Vai acontecer um negócio aí, vai vir um negócio aí chamado chuva. É água caindo do céu, aí um dia vão inventar um negócio chamado guarda-chuva, mas agora, para o momento que você precisa saber é que água vai cair do céu numa proporção tão grande, tão grande, tão grande, que vai inundar toda a terra. E nenhum ser vivo que respira vai sobrar sobre a terra. Por isso, você vai construir um barco bem grande. Sabe o barco que vocês usam para navegar nos rios aí, para pescar um peixe, para ir de um lugar para o outro? É tipo isso, mas um pouco maior. Talvez bem maior. Ou seja, muito maior. Deus vira para Noé e fala assim: olha, construa um barco grande, porque eu vou derramar água sobre a terra e vou destruir todos os seres viventes. Só vai se salvar aqueles que estarão dentro da arca. Noé tinha que acreditar que algo como a chuva aconteceria. Você está em São Paulo agora? Onde você está? Eu estou em São Paulo. Eu estava na igreja hoje à tarde e caiu um pé d'água. Deu uma chuva forte lá. A minha esposa estava comigo lá, ela ia fazer a entrega das cestas de Natal lá no abrigo que a gente tem ajudado, e ela estava preocupada porque ia pegar muita chuva. E eu achei interessante porque caiu muita chuva, de repente a chuva parou. Isso é coisa de São Paulo, né? A famosa terra da garoa. A chuva cair e de repente parar. Mas Noé não ia ver uma chuvinha assim como essa que a gente vê aqui em São Paulo. E Deus não estava falando para Noé de uma enchente que dá igual dá nas avenidas de São Paulo por causa dos bueiros entupidos e dos rios que transbordam. Deus estava falando para Noé acreditar em algo que ele nunca havia visto e fazer algo que ele nunca havia feito.
Ele teria que construir a arca acreditando que realmente muita chuva ia cair. Mas talvez o que mais tenha assustado Noé não tenha sido o simples fato de que água cairia do céu. Talvez o que mais tenha assustado Noé fosse o fato de que todos os seres que ele conhece, todas as pessoas que ele conhece, que não estivessem na arca, iriam morrer. Noé iria perder a casa dele, iria perder os bens que ele tinha. Noé iria perder todas as pessoas que ele conhecia que não entrariam na arca. Ele iria perder todo o estilo de vida e conforto que ele tinha. Ele foi o primeiro a perder alguma coisa. Porque ele teve que perder o conforto dele para ele poder exercitar a fé dele construindo a arca. Nós sabemos que a Bíblia diz que Noé foi criticado por causa disso, ele foi hostilizado pela construção da arca, porque o povo não acreditava que tal coisa poderia acontecer. Aquelas pessoas não acreditavam que a água ia cair do céu. E Noé foi muito criticado e muito ofendido por causa disso. Noé tinha uma opção. Ele poderia falar assim, não dá, não vou mais fazer isso. Eu desisto de construir a arca, desisto de ter essa vida que o Senhor está prometendo, eu vou voltar para minha terra, voltar para minha vida, voltar para minha casa, voltar para os meus afazeres e vou viver a minha vida, porque não dá para continuar assim. Noé tinha essa opção, mas pela fé ele não fez isso. Ele falou, Senhor, é o que o Senhor quer? Preciso mesmo fazer isso? Então pela fé eu vou fazer. Por acreditar no que o Senhor diz, eu vou fazer. E tem mais. A partir do versículo 8, nós vemos o texto falando sobre Abraão. Leia comigo a partir do versículo 8. Pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa, como as estrelas do céu, e incontável, como a areia da praia. Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes fora prometida, as avistaram de longe, e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter a sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Abraão foi chamado para sair da casa dele, sair da terra que ele estava e buscar uma terra que ele não conhecia, uma terra que era diferente para ele, uma terra desconhecida. Interessante que quando Deus chama Abraão, ele não fala, Abraão, sai daqui e vai para lá. Deus simplesmente fala para Abraão, Abraão, levanta acampamento, deixa tudo que você tem para trás e começa a andar. Pega a marginal do Tietê e vai reto toda a vida, que uma hora eu vou te mostrar para onde você vai. Desmonta a sua casa, deixa tudo aí, o que você puder, só leva a roupa do corpo, leva a sua família e sai andando, que eu vou te mostrar para onde você vai. O desafio de Abraão era largar a terra dele, e nós sabemos que naquela época, justamente porque o mundo ainda não era tão povoado e não existia globalização, Abraão não podia sair da terra dele, andar alguns quilômetros, encontrar um extra, entrar no extra, comprar comida e voltar para a casa dele para comer aquela comida. Não era assim que funcionava. Abraão precisava plantar para ter o que comer, precisava cuidar do gado dele para ter o que comer, para ter o leite. Então sair da terra dele, onde ele
provavelmente plantava, aonde ele cultivava, aonde ele tirava o sustento dele, isso significaria sair andando errante por um local desconhecido que talvez ele não teria nem a provisão, não teria nem o que comer. Abraão leva o gado dele, leva alguns parentes dele, coisa que Deus já havia pedido para ele não fazer, e esses parentes acabam dando problema para ele mais lá para frente, mas não é o que vem ao caso. Mas Abraão precisa sair da terra dele, deixar tudo para trás e seguir o que Deus havia pedido para ele. Abraão também tinha escolha. Abraão poderia ter dito, não, Deus, eu não vou fazer isso. Eu não vou sair, não vou largar meu sustento, não vou sair daqui da onde eu estou para sair andando por aí. Pelo menos me mostra para onde eu vou. Compartilha a localização aí no WhatsApp para eu pelo menos poder pôr no GPS e saber para onde que eu estou indo, Deus. Mas Abraão não fez isso. Pela fé, ele saiu da casa dele. E o texto bíblico diz que ele poderia ter voltado para a terra dele, mas ele não fez isso. E mais, Sara. Sara ouve a promessa de que ela seria mãe, mas como uma mulher velha e estéril poderia dar à luz a um filho e desse filho sair uma grande nação? A própria Sara ri e não acredita muito nisso na hora. Mas depois que Deus começa a trabalhar na vida deles, Sara é colocada à prova. E a promessa de Deus se cumpre na vida deles. Porque Abraão teve fé nessa promessa. Abraão creu que a promessa iria se cumprir e que Sara realmente lhe daria um filho. Abraão até tentou dar uma ajudinha para Deus. Até tentou fazer do jeito dele. Mas não deu muito certo, né? A gente sabe, e até hoje nós vemos as consequências do fato de Abraão não ter aceitado a promessa de Deus de que o filho viria através de Sara. Abraão tentou dar o jeitinho dele e não conseguiu. Mas ele teve que acreditar no que Deus estava falando para ele. Ele teve que ter fé no que Deus estava falando para ele. Sair da casa dele. Acreditar que a promessa de ter um filho. Acreditar que ter um filho, algo que ele nunca tinha feito. Algo que ele nunca tinha tido ou nunca havia tido. Algo que para ele não era real. Ele tem que acreditar que aquilo poderia acontecer. E com a idade dele e de Sara, eu não quero julgar o relacionamento deles, mas eu acho que eles já tinham tentado ter filho várias vezes. E Deus vira para ele e fala assim, Abraão, fica tranquilo que vai dar certo. Deus, no auge da minha juventude não deu certo, porque agora depois de velho vai dar certo? Porque Deus prometeu. Porque essa era a promessa de Deus para ele. Abraão podia não ter feito nada, mas ele fez. E mais, ele continua andando errante por cidades como um peregrino, como alguém que não tinha pátria, morando em tendas, em barracas. Depois os filhos dele passaram pela mesma coisa, como Isaac e Jacó, peregrinos errantes por aí, sem terra, sem propriedade própria, mas sem uma propriedade deles. Abraão teve que acreditar que Deus realmente cuidaria dele. E pela fé, ele deixou o conforto dele, deixou as coisas que ele tinha para trás, para poder cumprir o que Deus havia prometido para ele. Isso tudo foi pela fé que ele fez. E uma coisa interessante é que a partir do versículo 13, o autor de Hebreus diz, todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, avistaram de longe, e de bom grado as aceitaram. A fé desses homens, meu querido, era tão grande, que eles conseguiam ver o que Deus prometeu para eles. A gente fala de fé, a gente fala que nós temos fé em Deus, mas quando Deus promete algumas coisas para nós, a gente não deixa a nossa fé nos mostrar o que Deus tem prometido para nós, o que Deus tem reservado para nós. Lembra aquele versículo? Que nós deveríamos ter fé como um grão de mostarda? Semana que vem eu vou mostrar para vocês o grão de mostarda, que já está aqui comigo já. Mas semana que vem eu vou mostrar para vocês o grão de mostarda. E a gente vai tentar entender se realmente a nossa fé é do tamanho desse grão de mostarda. Mas a gente precisa ter fé e precisa acreditar naquilo que Deus prometeu para nós, a ponto de podermos enxergar aquilo que Deus prometeu para nós.
O autor de Hebreus diz, eles morreram e não receberam tudo que Deus prometeu, mas eles morreram na fé, eles morreram crendo, porque a fé deles fazia com que eles pudessem enxergar aquilo que Deus prometeu. Meu querido, pare de duvidar daquilo que Deus te prometeu. Por que você está duvidando da promessa de Deus para a sua vida? Por que você está duvidando que Deus realmente vai fazer aquilo que Ele te prometeu? Por que você não fecha os olhos e passa a enxergar com os olhos da fé, acreditando que você vai ter que muitas vezes largar o seu conforto, largar sua parentela, largar os seus bens. Você vai ter que muitas vezes sair errante sem nada para poder receber aquilo que Deus tem prometido para você. Nenhum deles aceitou aquilo que o mundo ofereceu para eles. Todos eles tinham a segunda opção. Noé tinha a opção de não fazer a arca. Abraão tinha a opção de não sair da terra dele. E o texto que nós acabamos de ler diz que eles tinham a opção de voltar para a terra. Abraão tinha a opção de voltar para a terra dele. Mas ele não quis. Ele não voltou para a terra dele. Porque ele não enxergava com os olhos materiais, com os olhos naturais. Ele enxergava com os olhos sobrenaturais da fé. Meu querido, às vezes o que nos falta é fechar os olhos e enxergar pela fé o que Deus nos prometeu. E sabe por que às vezes é tão difícil a gente abrir mão de coisas que Deus pede para nós? Porque a gente não consegue enxergar com os nossos olhos da fé aquilo que Deus tem prometido para nós. De que a nossa pátria não é aqui nessa terra. Nós não nascemos para ser brasileiros. Nós não nascemos para ser paulistas ou paulistanos. Nós não nascemos para ser terrestres ou terráqueos, se você preferir. Nós não nascemos para viver nessa terra. Nós nascemos para viver a pátria celeste. Essa é a promessa, esse é o desejo de Deus para a nossa vida. E a gente não consegue enxergar isso porque a gente tenta enxergar com os olhos humanos, com os olhos naturais. Feche seus olhos e enxergue com os olhos naturais. Enxergue a cidade de alicerces eternos como Abraão enxergava, como Abraão buscava. A cidade pela qual Deus planejou para eles. No versículo 10 diz, Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. A mesma cidade que Abraão esperava é a cidade que nós estamos esperando. Uma cidade que Apocalipse diz que vai descer do céu e depois uma nova terra, um novo céu que vai ser criado para nós. Nós não devemos nos apegar às coisas desse mundo. Nós não devemos nos apegar à nossa terra, à nossa parentela, aos bens, ao conforto que nós vivemos aqui. Porque enquanto nós estivermos olhando com os nossos olhos naturais todo o conforto que nós temos, o conforto da nossa casa, do nosso trabalho, o conforto dos nossos parentes, o conforto do nosso salário na conta todos os meses, o conforto da despensa cheia, o conforto de ter um carro, o conforto de ter saúde, enquanto nós estivermos olhando com os nossos olhos naturais todo esse conforto, nós não vamos dar espaço para os olhos sobrenaturais enxergarem o que Deus tem preparado para nós. Se tem uma coisa que é certa para todos nós, meu querido, é que nós vamos sim morrer. Mas você tem a opção. Você pode morrer como alguém que não teve fé e se apegou às coisas desse mundo, ou como Abraão, você pode ser citado no versículo 13, que diz, todos eles morreram na fé. Eu quero morrer na fé. Eu quero morrer tendo fé no meu Senhor, no meu Salvador. Eu quero morrer tendo fé no meu Jesus Cristo, que Ele veio para me salvar e me dar uma vida eterna. Essa é a minha esperança, o amor que foi derramado por mim. Eu quero ter fé, eu quero morrer tendo fé nesse amor até o último suspiro da minha vida. Eu quero morrer e passar todos os dias da minha vida, até o último segundo da minha vida, tendo fé daquilo que há preparado para mim. Não para essa vida, não para o conforto dessa vida, mas para uma vida que o próprio Jesus veio me entregar, veio trazer para mim. O próprio Jesus saiu do céu, do conforto dele no céu, e veio aqui, na terra onde eu sou peregrino, para me dizer, olha, você é peregrino, não se apegue a essa terra. Eu sei os planos que eu tenho para você. Eu vou para a casa do Pai e vou preparar-lhes morada. Isso tudo, meu querido, é promessa de Deus para a sua vida. Então para de se apegar ao conforto dessa terra. Viva com os olhos da fé.
enxergando e buscando a cidade de alicerces eternos. E é por ela que você vai viver, é por Jesus que você vai viver, é pela sua fé em Jesus que você vai viver. E no versículo 15 e 16, diz assim: se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscaram uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Meu querido, quando você resolver andar pela fé, resolver abrir mão daquilo que for preciso para enxergar com os olhos da fé, muitas das vezes vai ser muito difícil. Eu não quero aqui dizer que todas as vezes serão difíceis, mas muitas vezes serão difíceis. Você vai ter que abrir mão de coisas que você ama, que você gosta, coisas que você julga serem fundamentais para a sua vida e que para Deus são coisas passageiras, coisas terrenas. Muitas vezes você vai ter que realmente abrir mão da sua terra, do seu conforto, sua parentela, para poder viver e enxergar com os olhos da fé. Aí você vai ter a sua opção. A opção de voltar para a terra da onde você saiu. Mas eu te recomendo não fazer isso. Eu te recomendo a continuar vivendo pela fé até o último dia da sua vida, até o último segundo, até o seu último suspiro. Você morrendo pela fé. Porque depois de tudo isso, Deus não vai se envergonhar de ser chamado o seu Deus. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus de Noé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Se você viver pela fé, olhando para a cidade que foi preparada por Deus para você, você vai ser um mero peregrino aqui nessa terra. Você saberá que está de passagem e nada nesse mundo vai fazer com que você se apegue nesse mundo de maneira com que você acabe se afastando da promessa e da fé que você tem em Jesus. Viva pela fé e Deus não terá vergonha de ser chamado o seu Deus. Nós conhecemos e sabemos que nós servimos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E se você viver pela fé, Deus não vai se envergonhar de ser chamado o Deus da Daniela, o Deus da Rose, o Deus da Márcia, o Deus da Sônia, o Deus do Jailton, o Deus da Mônica, o Deus da Cláudia, o Deus da Fran, o Deus da Rayane, o Deus da Eurides, o Deus da Elielma, o Deus da Sueli, o Deus do Joel, o Deus da Natália, o Deus do pastor Fernando, o Deus do Celso, o Deus da Ruth. Deus não vai se envergonhar porque os filhos dele não vivem pelos olhos naturais, não vivem apegados a essa terra. Os filhos deles vivem pela fé e sem fé é impossível agradar a Deus. Meu querido, viva pela fé até o último segundo da sua vida. E Deus não vai se envergonhar de ser chamado o seu Deus. E vai preparar para você uma cidade celestial de alicerces eternos e não passageiros e temporários, como essa terra que a gente vive, ou como essa cidade que a gente vive hoje.